Oi, hoje é resenha do conto O Peru de Natal, escrito por Mário de Andrade, aqui da coletânea Antologia Escolar de Ouro, Contos Brasileiros, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato de felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas nem grandes dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoada no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Assim começa O Peru de Natal, escrito por Mário de Andrade, que conta a história dessa família, um conjunto, 5 pessoas. Claro, quem narra a história aqui é o homem mais velho. Na verdade, ele tem 19 anos, mas é o homem mais velho então da família, já que o patriarca morreu. Sobraram então a mãe dele, uma tia também, da mesma idade, quase da mesma idade que a mãe, e seus irmãos, 2 rapazes e também uma moçoila. Bom, literalmente, é essa família aqui que nós vemos um momento muito específico, justamente quando este jovem de 19 anos quer talvez tomar o rumo da família, de fato, já que o pai morreu, ele quer consertar. É fácil a gente perceber, aqui nesse começo de história, ele não gostava muito da figura paterna. E meio como ele, o jovem, considerado um certo doido, ele tem uma ideia para talvez deixar toda a família feliz. Que tem a ver, claro, com o título da história, O Peru de Natal. Pois é, ele cisma. No Natal vamos comer peru. Todo mundo olha para ele e diz, coitado, é doido. O que vai dar disso aí? Bom, eu não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, é fácil perceber, Essa pequena narrativa aqui do Mário de Andrade, ela tem um viés cômico. Claro, tem um certo sentimentalismo muito profundo, Justamente desta perda embutida para todos os parentes ali presentes, exceto o narrador da história, que ele estava fulo da vida realmente com o pai. Aquela coisa de não ter bom relacionamento. Aliás, não é só com ele. É descrito em outros parágrafos a seguir no texto, que ele era aquela figura amarga, Sempre, por exemplo, nos almoços, nos jantares, ele nunca deixava aquele ambiente ali de união familiar, o momento mais profundo de todos os relacionamentos humanos, que é o ato de comer junto com os outros. O pai, justamente, ele não deixava nem aquele ambiente sadio, agradável, vistoso. Ele era de uma amargura profunda. E justamente, quando o pai se vai, este novo homem da família, digamos que ele quer dar uma nova dimensão para todas aquelas relações que ali existem. Que, claro, todos eles se gostam, Só o pai que era uma pá talvez virada, embora o doido considerado é o jovem de 19 anos. Mas de qualquer forma, a ovelha negra foi embora e ele quer consertar, cismando exatamente com esse ponto. Eu quero um peru de Natal na ceia. Pois é, e com um detalhe importante, É hora da família saborear o peru. Mas como assim? Eles nunca comeram peru? Praticamente não. Quando tinha peru nessa família, em algum evento, festa daqui ou de acolá, se chamava aparentada. E era um bando de gente. E o que acontecia literal era que esta família aqui do jovem, não sei exatamente se é por culpa do pai ou uma coisa talvez da mãe, mas a família meio que deixava o peru embora para visita. Eles literalmente pegavam apenas os restos, aquelas fatias bem fininhas que vão sobrando até dos pratos. Pois é, quando o pessoal ia embora, os parentada ia embora, a mãe ali daquela casa, ela cavucava um pouquinho aqui no resto dos pratos e tirava uns fiapinhos de peru aqui e acolá para poder saborear, até deixar um pouco para os filhos e também para o marido. Ou seja, era uma coisa de ter um peru, aquela
comida vistosa, mas praticamente não, somente as visitas é que curtiam, as visitas no caso, os parentes. E aquilo sempre se tornou então uma afronta para o jovem narrador aqui da história. Vamos combinar, né? Isso deve ter sido sempre ideia do pai, né? Deixa o peru para as visitas, a gente não come, não precisa comer. Enfim, ele cismou nessa ideia, se valendo que ele é considerado doidinho, né? Desde criança, né? Ele tinha aquelas atitudes meio independentes, né? Talvez já querendo fugir exatamente do jugo do seu pai. Bom, mas você fica se perguntando exatamente do que se trata então essa história. Bom, é praticamente o momento de se comer o peru, toda aquela emoção. E claro, é um jogo interessante que o Mário de Andrade faz no texto, exatamente trabalhar os dois mortos. Pois é, o pai, que está morto, né, já há um tempinho, alguns meses, e o recém-falecido, o peru. Ele fica fazendo umas comparações interessantes e faz com que o texto fique muito engraçado em vários momentos. Não que seja uma comédia absoluta, mas tem umas tiradinhas aqui e acolá que deixam realmente o texto bastante alegre, divertido. Ainda que tenha aquele peso, aquele sentimento de perda. Por quê? O jovem de 19 anos, o novo pai de família, o novo senhor de família, ele quer esquecer a figura paterna, né? Ele fica cutucando, valorizando o peru, né? Deixando o peru a coisa importante ali agora daquela família. Mas todo mundo fica rememorando, não, tem o pai, né? Só falta o pai aqui nesta felicidade de todo mundo comendo o peru. Provavelmente o pai nunca gostaria que a família curtisse sozinha o peru, porque nessa ceia de Natal ele não convidou ninguém, somente nós 5 e acabou. Vamos comer o peru finalmente. Mas depois de um certo momento, ele acaba se vencendo pelas dores da família. E aqui acho que eu não preciso nem fazer uma sessão de spoiler mais ao final do vídeo. Dá para dizer como a história vai se encerrando sem necessariamente estragar a diversão de vocês curtirem o texto, porque é basicamente um detalhe ou outro. Não, na verdade sim, eu preciso dizer alguma coisinha a respeito de como termina a história, porque é a última coisa da frase, é o último parágrafo que diz alguma coisa interessante, só que não é bem especificado, a gente pode confabular talvez a respeito. Mas o que vale? Toda a intenção do texto aqui então do Mário de Andrade é curtir este momento de degustar o peru pela primeira vez, somente um peru para a família. O esforço desse jovem, um novo senhor ali da família, de fazer com que a família se modifique, apesar das memórias que aquele homem ali, o velho que morreu, ainda tem em cada um dos outros 4 membros ali daquela pequena família. Ele não está sendo esquecido de fato, né? Todo mundo força que ele precisa ainda estar presente ali naquela ceia de alguma maneira, através, claro, de lembranças. Ele quer a independência, não só dele, né? Ele quer da família, mas, de certo modo, ele acaba sendo vencido pela figura, pela lembrança do outro homem. E a imponência do peru meio que vai se esvaecendo. Quer dizer, a imponência do peru, mas o gosto, né, de curtir aquela carne suculenta, tinha umas farofas ali também para ajudar a degustar a iguaria, aquilo tudo vai funcionando na boca deles. Mas na mente, né, talvez a comida tenha agradado o coração, né, mas a mente talvez ainda esteja conectada ao defunto familiar. Enfim, de qualquer modo, a história não deixa de ser leve, interessante o tempo todo. Mas agora, se você não quiser ver o que eu vou dizer a respeito do finalzinho, pula ali, dando uma olhada aqui no capítulo. Enfim, dado o aviso, vamos comentar uma coisa que é interessante que acontece no final, uma certa valorização da namorada do narrador da história. A única personagem que na verdade ganha nome aqui, que é a Rose. E é curioso como no final o Mário de Andrade ele faz questão de dar um certo destaque para as mulheres, principalmente pelo fato de quando ele, depois que a ceia acaba, já lá pelas 2 da madrugada, ele já tinha combinado com a namorada de se encontrar com ela. Não sei se exatamente a família curte ou não muito ela. Acho que não gostava, talvez por causa do pai, quem sabe, né? Não dá para entender direito, né? Mas ele meio que ele vai se encontrar com a namorada meio às escondidas da família. Mas tem um detalhe curioso, quando ele está saindo, ele se despede da mãe, ele dá uma piscadinha, ele fala que vai sair com amigos, coisa assim, né? Mas quando ele dá a piscadinha, ele está querendo comunicar à sua mãe que ele vai sair com a namorada. Mas ele também comenta, o narrador dele mesmo, né, o personagem principal aqui da história, né? Mas quando ele se despede da tia e da irmã,
ele não dá piscadinha, ou seja, ele não comunica que vai se divertir com a namorada. Pois é um conceito interessante que o Mário de Andrade coloca aqui, um comentário quase à parte de toda a história que a gente tinha visto antes, mas é interessante. O que ele quer dizer exatamente com isso? É uma coisa para a gente ficar pensando, se divertindo, ou apenas uma maneira de deixar a coisa bem jocosa no final, divertidinha, diferente. Mas será que quer dizer, por exemplo, que ele talvez vá se comportar como o pai no futuro? Pode ser que ele não tenha conseguido mudar nada com a presença do peru ali nas questões das relações familiares. Será que o trato que ele vai ter com a sua namorada vai ser o mesmo que o pai fazia com a família? Será que ele vai fazer a mesmíssima coisa? Talvez seja isso, porque é muito marcante que o Mário de Andrade ele coloca esse tipo de final rondando todas as mulheres que aparecem aqui nesse pequeno conto. É curioso, uma coisa a se pensar com certeza. Bom, dito tudo isso, então eu posso dizer que sim, foi um texto mais interessante, finalmente um bom texto aqui dentro da Antologia Escolar de Ouro. Lembrando, né, eu pulei 2 contos aqui porque eu já fiz a leitura deles e já fiz também vídeo resenha aqui no canal. Eu pulei os contos 3 e 4, né? Foi isso? Não, 2 e 3 eu pulei Contrabandista, do J. Simões Lopes Neto, e também a Nova Califórnia, de Lima Barreto. Mas se eu lembrar na playlist aqui do Contos do Meio-Dia, edição 2022, eu vou colocar o link lá das outras resenhas. Enfim, para esse texto aqui, que na comparação com os outros, ele é muito mais divertido, se bem que a Nova Califórnia também era algo interessante também de se curtir a viagem. De qualquer forma, esse texto aqui é muito mais interessante que os 2 que eu li agora para essa coletânea, fazendo aqui as primeiras vídeo resenhas. Enfim, eu gostei mais, me diverti mais e, portanto, para o Peru de Natal de Mário de Andrade, eu atribuo 3,5 asteriscos. Um texto que acho que o bom humor, essa situação estranha do doido ali, que não é tão doido assim, ele só se aproveitou da fama, para falar a verdade, né? Enfim, um texto bem divertido, com certeza. E tem aquele final enigmático. 3,5 asteriscos, tão de bom tamanho por aqui. Bom, vamos combinar. Amanhã temos mais uma resenha aqui de mais um outro conto da Antologia Escolar de Ouro. E será um texto de... não me lembro. Aníbal Machado com A Morte da Porta Estandarte. Será que é uma história leve? Pelo título não, né? Enfim, a gente descobre amanhã também aqui nesse mesmo horário, às 9 da noite. Embora seja o projeto Conto do Meio-Dia, excepcionalmente, porque estamos no mês de aniversário, todos os vídeos vão sair às 9 da noite. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas, de outros contos que já apareceram aqui no canal. E tchau!